Bom dia! Quem está me ouvindo, bate uma palma. Essa agora já era. Todo mundo me vendo aqui, me ouvindo ou não? Então vamos falar sobre o que agora? Fala pitch. Pitch. Beleza. Primeira coisa que eu vou mostrar é eu fazendo um pitch, porque é massa, né? Você falar, vou falar sobre um assunto, eu já fiz isso, né? Isso aqui é a gente apresentando o pitch da nossa empresa lá no começo, 2021. Na verdade foi a terceira rodada de investimento que a gente fez, apresentando para nada, ninguém menos, né, que é o João Kepler, não sei se vocês conhecem, é um cara que investiu em mais de 20 mil startups. O Primo Rico, que virou nosso investidor também, e o Bruno Perin, que é um dos maiores influenciadores também no mercado financeiro. E aí, o objetivo aqui era mostrar que a gente fez um pitch bem feito, um pitch deck bem feito também, que eu vou falar sobre isso. E no final o que você quer é isso aí, né? O jurado aprovando o seu projeto ou o investidor falando, beleza, estou on board aí. Enfim, esse cumprimento aí no final. Beleza? Então fala pitch. 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 Eu coloquei aqui, ó, não é pitch, não é pitch, não é pite, não é pitch, não é pitch. É pitch. Fala pitch. Pitch. É porque uma hora ou outra você vai ver na internet as pessoas escrevendo isso errado e pode ser que isso seja ruim, assim. Talvez, por exemplo, você vai apresentar para um cliente um pitch de vendas, por exemplo, e ele pode ver que você escreveu errado e isso já mancha o seu branding pessoal e tudo mais. Então, por isso que é importante falar pitch, fala pitch. Beleza. Ó, eu aprendi sobre pitch como sendo um elevator pitch, né? Eu acho que é um exemplo muito massa de você entender o que é um pitch. E a gente já vai para a definição em seguida aqui. O que é o elevator pitch? É um pitch de elevador. Imagina que você conhece um investidor tipo o João Kepler que eu mostrei, um Bill Gates da vida, um Warren Buffett, alguém que você acha que pode investir na sua ideia, no seu projeto, e você por acaso está num prédio comercial e você entrou no elevador junto com esse cara. Você tem alguns segundos para apresentar a sua ideia de uma forma bem sucinta e pelo menos despertar um primeiro interesse dele ali para ele te fazer mais perguntas depois, né? Então é isso que você queria, é isso que você quer. Então a gente define isso, né? O pitch é uma apresentação breve e objetiva usada por startups para convencer investidores, clientes ou parceiros a se envolverem com o negócio. Então, de novo, só para a gente reforçar, é uma apresentação breve e objetiva, coloca isso na cabeça, breve e objetiva, usada por startups ou por empreendedores falando sobre o negócio, né? Para convencer, e aí é massa falar isso, não é só os jurados aqui, mas podem ser investidores para investir no seu projeto, clientes para comprar seu produto ou parceiros para se juntar ao seu projeto, né? Vocês tiveram experiência aqui antes de falar sobre a ideia de vocês e chamar co-founders ou equipe para vir para o seu projeto, né? Então, o pitch também serve para isso. E aí, é isso, né? Para todas as pessoas se envolverem com o seu negócio de alguma forma, beleza? Então, só voltando aqui, fala pitch. Beleza. Então, ó, o pitch é dividido em duas coisas principais. O pitch deck, fala pitch deck. E speech, que é a fala. Fala speech. Bonito, né? Eu acho massa. E o que é pitch deck, né? A gente fala pitch deck. O deck, para dar um exemplo aqui para vocês, é um conjunto de cartas, por exemplo, né? Uma carta colocada atrás da outra. Então, normalmente você usa um card deck, né? É um deck de cartões. E é o que a gente está fazendo aqui. Esses slides, né? Então, o pitch deck nada mais é do que uma sequência de slides. Mas a gente chama de pitch deck porque é chique. Fala pitch deck. E por que é importante isso aqui? Ó? O investidor, quando vocês forem para o mundo real, colocar seus projetos, o investidor não tem tempo para tomar cafezinho. A gente fica tentado a falar, e aí os corretores normalmente têm esse negócio, vamos tomar um café e falar sobre o imóvel que você está procurando. E às vezes a gente, para apresentar um projeto, a gente fala para o investidor assim, bora tomar um cafezinho para eu te explicar como é que funciona a minha empresa. E isso aqui eu aprendi com um cara daqui de Goiânia, que é um investidor, ele foi um dos fundadores do iFood, né, da Móvel e tal. E ele falou isso, eu não tenho tempo para cafezinho, eu só peço o deck, me manda o seu pitch deck, fala pitch deck. Então o investidor não tem tempo para tomar café ou ficar pensando nesse negócio, ele quer um deck no e-mail dele, ele vai ler rapidamente, se aquilo chamar a atenção dele, ele vai te fazer mais perguntas, da mesma forma que o elevator pitch que a gente falou, né? Você tem alguns segundos para chamar a atenção do cara. Então a dica é, faça um pitch deck massa. E aí como você faz isso, né? Uma das dicas aqui é estrutura primeiro e depois faz os slides. Então, você vai escrever isso no texto, vai discutir com as pessoas e depois você vai traduzir isso para slides. E por que é importante reforçar isso? Porque ontem a gente viu alguns projetos que é o seguinte, uma parte da equipe estava conversando sobre as ideias, tentando definir as coisas e outras pessoas estavam buildando já estavam construindo, codando ou criando layout do negócio. E você acaba tendo falha de comunicação. E aqui é a mesma coisa, às vezes você vai fazer, você perde muito tempo
de tempo produtivo, né, ou perde produtividade por ir direto para os slides. Então, escreve em formato de texto, eu já falo sobre o ChatGPT aqui, como é que ele pode ajudar, e em seguida você vai para os slides. Eu recomendo você usar o Google Slides para acessar os serviços do Google. Não sei se vocês sabem, eu trouxe essa curiosidade, eu acho que é interessante. Se você digitar no navegador slides.new, né, ou seja, criar novos slides, ele redireciona direto para o Google Slides. Aí você loga com sua conta do Google e é de graça, você usa o PowerPoint online. E que salva automático, tem várias vantagens, né? E aí, se você quiser criar Word também, né? Se quiser criar documentos, você coloca docs.new, ele vai direto. E se você quiser criar planilha, você digita sheets, sheets.new, ele também redireciona para criar planilha. Mas enfim, só curiosidade. Então, para criar slides, slides.new, você vai entrar no Google e vai criar seus slides depois de você ter estruturado. E aí eu coloquei aqui embaixo, o ChatGPT pode ajudar muito nisso. A gente tem falado muito sobre isso, né? Assim, na internet como um todo. E aqui eu vi também que muita gente comentou sobre inteligência artificial, a gente tem alguns projetos sobre disso aqui, por isso eu coloquei que o ChatGPT pode ajudar. E aí, para dar um exemplo, né, ontem eu estava meio na madrugada lá para criar isso, e aí eu falei assim, eu vou mostrar para eles como seria um exemplo disso. E o interessante da gente saber é o seguinte, o ChatGPT, essas inteligências artificiais, não são para fazer tudo por você, mas é para ela te ajudar a fazer tarefas repetitivas ou te dar uma resposta específica sobre alguma coisa. E para isso, vocês sabem, você precisa perguntar de uma forma específica para ela. E aqui, para mostrar isso, né, eu coloquei tudo para ela que eu queria que ela fizesse. Eu só queria que ela organizasse um formato de slides para mim. Mas eu coloquei lá, ó, estrutura para mim um pitch deck de uma startup chamada Startupeiro, hipotética, né, que resolve o problema das pessoas que não sabem criar startups e querem aprender a criar startups. Com a solução de um final de semana chamado Startupeiro Weekend, no qual eles aprendem com mentores experientes como é o processo de construção de negócio. Inclusive, ótima ideia isso, né? Imagina se tivesse algum evento que você pudesse ir, passar o final de semana e aprender a criar startup, seria muito mais. Obrigado. Enfim, aí eu coloquei para ela qual que é a estrutura que eu queria, né? Eu quero que você crie um slide sobre problema, outro sobre solução, mercado, concorrência, modelo de negócio, time e uma chamada para ação dos investidores no final. E aí ela me retornou exatamente isso. Tipo, bem obediente, como sou assistente virtual, vou fazer isso. E aí ela trouxe todos os slides. Eu não coloquei todos aqui, senão ia ficar muito grande, mas no slide 1 dá para você ver, ela traz introdução, aí então você cria esse primeiro slide, coloca o nome dentro da startup, qual é o problema que você resolve e qual é a solução e tal. Então, essa é a parte que eu falei lá atrás de estruturar primeiro e depois ir para os slides, beleza? Beleza? Fala pitch. Fala pitch deck. Importante, vocês vão mandar até que hora? 2 horas ou 4h30? 2 horas, né? O primeiro. 2 horas é para pitch. 2 horas tem que estar no e-mail ou na mão? Ou tiver no computador aí. Ah, não precisa mandar para você ainda? Ainda não. Mas 4h30 precisa estar com você, o PDF? Tá, então vocês vão salvar lá no Google Slides, quando estiver pronto, vocês vão estruturar primeiro, pode usar ChatGPT ou Docs, qualquer coisa, cria o negócio, coloca no pitch deck e exporta ele como PDF pra gente ir na hora de... Foi exatamente o que eu fiz nessa apresentação aqui, beleza? Sem vídeo, sem música, hoje. Assim, vamos ter um padrão, né? PDF, não coloca música, não coloca vídeo. E não GIF também, eu acho, não sei. Será que GIF roda? Em PDF não roda GIF, então não coloque GIF. Beleza? Fala pitch deck. Todo mundo aprendeu. Fala pitch deck. A gente aprendeu a fazer o pitch deck. Eu posso compartilhar isso com vocês depois, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar também. E aí a segunda parte é o speech, que é a sua fala. Fala speech. Beleza. Ó, começando pelo problema, igual a gente já está fazendo aqui, né? A gente começa pelo problema e depois a gente mostra a solução para o nosso jurado, ou para o investidor e tudo mais, né? Ou para o nosso cliente, ou para o nosso fornecedor, ou parceiro. Começando pelo problema, quais são os erros mais comuns, né? Iniciar o pitch, ou seja, essa parte da fala, né? Iniciar o pitch de uma forma pouco instigante. Então, tipo, o jurado vai estar aqui, ele não te conhece, e aí você não chama a atenção dele no começo, provavelmente você vai perder a atenção dele, ele nem vai querer te perguntar mais coisas. Então, pensar em alguma forma de iniciar o seu pitch de uma forma instigante. Segundo lugar, falar da solução antes de mostrar o problema. Isso é um problema, esse é um erro comum. Então, de novo, igual eu fiz aqui, eu estou mostrando o erro primeiro, a forma de não fazer, depois eu vou mostrar a forma de fazer, vocês também vão fazer a mesma coisa. Mostra o problema e depois fala da solução. Terceiro ponto aqui é não trazer dados reais sobre a empresa ou levantamento de dados. Todos vocês levantaram dados para suportar os argumentos de vocês em relação à tese, às hipóteses que vocês levantaram, aos problemas que vocês determinaram, e isso era a validação. E a validação normalmente ela tem dados, e apresentar dados enriquece muito, chama muito a atenção das pessoas, dos jurados, dos investidores e tudo mais. Então, não trazer dados é um erro.
E, assim como iniciar o pitch de forma um pouco instigante é ruim, se você finalizar o pitch de uma forma pouco atrativa, isso vai ser ruim também. O investidor pode simplesmente, ou o jurado, né, pode simplesmente ignorar, não quero saber de nada não. Terminou mal, fechou mal. Uma grande parte de vocês já teve contato com o cliente de uma forma, corretores e até de outros mercados. Então, para o fechamento da venda é muito importante o jeito que você conclui aquilo, né, que você chama para ação e tudo mais. Beleza? Então, erros. Fala pitch. Beleza. Agora a gente vai para a solução, né? Como fazer o pitch do jeito certo? Eu coloquei algumas observações aqui. Não precisa tirar foto, mas eu mando para vocês no grupo lá. Respeite o limite. A gente vai ter 3 minutos para o pitch, né? Para o speech com o pitch deck passando. Fala pitch deck. Então respeita o tempo, 3 minutos, porque como eu falei, o investidor não tem tempo para tomar cafezinho nem para ficar enrolando. E é um exercício também para você treinar o seu pitch para ser objetivo, falar só as coisas relevantes, não ficar enrolando demais, deixando linguiça. Beleza? Fala, beleza. Teste a apresentação com mais pessoas. Eu coloquei 30 vezes ali. E assim, para dar um exemplo, né? A gente tinha feito um pitch deck muito massa lá naquela apresentação da foto que eu mostrei para a gente apresentar lá no Shark Tank do Primo, né? O Primo Startups. E no dia lá, a gente foi para um hotel e a gente ficou numa sala separada e eu repassei com o meu sócio Jonatas lá 33 vezes aquele pitch. Um pitch que a gente já fez aqui em Goiânia, a gente foi falando no avião e lá na hora de entrar para a gravação a gente ainda repassou 30 vezes antes, 33 vezes antes, beleza? Então, testar a apresentação com outras pessoas ou sozinho, umas 30 vezes, acho que é suficiente. Se der tempo, né? Se não der tempo, você faz o máximo que você conseguir. A gente está aqui para fazer o melhor que a gente consegue, né? Fala pitch. Não decore, isso é muito importante porque é melhor, você precisa entender do negócio, o que você está apresentando. Por quê? Você vai falar um pitch, no final, com sorte, os investidores ou os jurados vão querer te perguntar mais coisas. Se você não souber, você vai se embananar e isso vai ser muito ruim. Imagina você na pele do investidor, que uma pessoa te apresentou uma ideia, você até achou interessante, mas você pergunta uma coisa adicional para ela e ela não sabe te responder. Pode ser que aquilo te balance e você desiste de investir no negócio, por exemplo. Né? Então, entenda o que vocês estão fazendo. E no final, de novo, repita. 30 vezes é um número que eu acho razoável. Se der tempo. Beleza? Fala pitch. Alguém falou sem eu falar, pedido. Estrutura do pitch. Aí eu separei aqui algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, a gente falou, né? Começa pelo problema. Por que eu coloquei detalhado específico ali? Lembra disso, a gente está aqui com vocês, os mentores, todos os dias, a gente gosta de vocês, a gente já criou vínculo, tem umas pessoas que estão chamando vocês de filho, já, tipo, meu filho, no grupo tal, não sei o quê. Então, tem uma relação, só que não vamos ser nós. Não seremos nós. É isso? É estranho isso, velho. Não seremos nós os jurados. É isso. A gente não vai ser quem vai julgar vocês. Não seremos nós que vamos julgar vocês. Caralho, Então, beleza, começa pelo problema e tem que ser detalhado específico. Então, essas pessoas que vão vir são novas, elas não conhecem vocês. E não somos nós, porque a gente já conhece vocês. Agora deu certo. Então, o que precisa ser feito? No problema, você precisa ser detalhado e específico. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Mas quando a gente, só para dar um exemplo, né? Mas eu não quero que vocês ingessem nisso, é só um exemplo, depois vocês deletam na mente. Mas assim, se o cara não te conhece, é melhor você explicar para ele quem é o seu, nessa frase do problema, né? Acho que alguns grupos eu passei e fiquei perguntando até exaustivamente, qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Por quê? Vocês precisam ter isso gravado na mente para vocês passarem essa ideia para o jurado, para o investidor. Então, ele não te conhece, você precisa passar numa primeira frase qual que é o problema que você resolve, de quem é esse problema. Basicamente é isso. Qual é o problema e de quem é esse problema? E em qual mercado? Só para dar um exemplo, né? No caso do Biscoint lá, a gente resolveu o problema de investidores de criptomoedas no Brasil que precisavam gerenciar os seus fundos em 30 corretoras e abrir contas em 30 corretoras se eles quisessem ter o melhor preço para comprar ou para vender. Então isso custa caro por causa de taxas de saque, depósito e tudo mais, e leva muito tempo, dá trabalho. Então essa era a dor que a gente investia, então, que a gente resolvia.
Então, o investidor que nunca conheceu a gente chegava e com uma frase a gente explicava para ele que o nosso público são investidores, são pessoas nichadas ainda dentro do nicho de investidores do mercado financeiro em criptomoedas e pessoas especificamente que tinham essa dor de querer ter o melhor preço e elas teriam que criar conta em 30 corretoras. E como é que a gente resolvia isso? Aí eu já então, só definir, né? É importante ser detalhado, específico, porque a pessoa não te conhece como a gente conhece. Não seremos nós, enfim, vai ser outra pessoa que vai votar em vocês. Beleza? Fala problema. Problema. Começa pelo problema, então, detalhado específico. Tá de boa, né? Problema detalhado específico. E lembra disso. O cara não somos nós. Serão outras pessoas que não conhecem vocês, não conhecem o projeto, que vão vir aqui julgar vocês. Então, vocês precisam passar de uma forma bem detalhada e específica qual que é o problema. Beleza? Fala pitch. Aí, em seguida, se você falou do problema, você vai prometer para eles que você tem uma solução para isso. E aí é bom você explicar a sua solução. Se você tiver um MVP ou um protótipo, você mostra uma ou duas ou três delas, mas uma coisa bem rápida. Não vai ter tempo de você mostrar todas as funcionalidades do seu aplicativo, por exemplo, sua plataforma, ou de como é que vai funcionar a solução. Mas você precisa explicar como que essa solução resolve. Só para dar um exemplo de novo, nesse caso que eu falei, né, investidores de criptomoedas que precisam alocar em 30 corretoras, isso custa caro e dá trabalho. A gente falou, nossa solução a gente criou um marketplace, conectou tudo num lugar só, então com apenas uma conta o cara tem acesso aos melhores preços sempre. Então é assim que você apresenta a solução. A gente não mostrou lá como é que isso é feito, a parte tecnológica, ou como que o usuário faz. A gente só explicou como é que a solução funciona. Isso é suficiente. De novo, valoriza o tempo do investidor, né? Então, problema, solução, e aí você entra no mercado. E aí é muito importante, eu coloquei números aqui, porque é muito importante números. O cara bate o olho e ele consegue ver. Tem muita coisa para falar aqui, mas resumidamente, o tamanho do mercado endereçável, que é esse TAM aqui, é um indicador que os investidores usam e analisam. Então, eu vou fornecer um serviço para corretoras de locação. Então, quantas corretoras de locação tem? Qual que é o tamanho desse mercado? Enfim, não precisa ser necessariamente dinheiro, porque às vezes você entra num mercado que nem tem dados sobre isso, por exemplo, mas você tem pelo menos um número potencial de clientes. Isso é um número relevante para o investidor ou para o jurado. Beleza? Beleza. E expectativas. É muito bom você ter pelo menos uma estimativa de qual que é a receita que você quer atingir. Eu não sei se a gente vai ter, se vai no pitch aqui, vai ter especificamente isso. É bom que o pessoal coloque a receita ou aqui não? Vender é bom. Tá, é porque eu pensei assim, tem coisas que são específicas para o Startup Weekend, talvez você não precise entrar muito em detalhe ou em especificidade, mas é importante você ter uma estimativa, porque no mundo real, na hora que você for tentar vender uma ideia mesmo, ou vender um MVP, vender um produto em fase já de tração, você precisa ter uma expectativa de como você vai usar esse dinheiro, e onde você está hoje, como você vai usar esse dinheiro e onde você quer chegar, beleza? Então, mercado, você vai para a parte de mercado, depois de problema e solução, você vai para o mercado, mostra números, tamanho do mercado e as suas expectativas. E aí você entra em concorrência, principalmente, como é que as pessoas estão resolvendo aquele problema hoje, quem está resolvendo, quem são os seus concorrentes principais e também quais são os seus diferenciais competitivos. Se tem alguém resolvendo esse problema, para que você vai entrar nesse mercado? E como que você vai entrar nesse mercado se você quiser competir com esse cara? Então, você tem que mostrar para o investidor ou para o jurado qual é o seu diferencial competitivo que vai fazer você bater esse cara que está no mercado. Tem muita coisa interessante para a gente falar aqui, mas acho que isso é o mais objetivo. Beleza? Fala pitch. Vocês estão desanimados já. Tá paia? Tá dando para entender? Quem entendeu fala pitch. Ela falou que tá ótimo. Aí, ó, viu? É isso. Eu vou mandar para vocês, vai ser fácil de lembrar disso aqui. Beleza, aí depois de concorrência entra em modelo de negócio. O que é importante aqui? Você falar para o investidor ou para o jurado qual fase você está. Isso é muito bom porque o investidor ele olha e fala assim: será que esse cara sabe em que fase que ele está? É importante você saber. Tipo, eu estou na fase de ideia ainda, eu nem criei um MVP. Ou então, não, já criei um MVP. Ou então ainda, eu já validei o MVP e agora eu já estou em fase de tração. Então tem algumas fases, é bom você saber isso. Provavelmente vocês aqui, ninguém vai estar em fase de tração ainda. Ou vai estar em ideia ou em MVP. Você falar isso para o cara na hora de apresentar o pitch também. E como é que você ganha dinheiro, ou como você espera ganhar dinheiro com esse negócio, beleza? Então, modelo de negócio, muito importante.
E aí, em seguida você fala sobre time para fechar, né? E eu coloquei aqui, é o melhor de cada pessoa, de cada integrante para esse negócio. Eu sei que às vezes a gente tem umas soft skills ou até hard skills que são muito massas, mas que não servem para nada para o negócio, né? Então, tipo assim, eu sou um dev full stack, mas o meu negócio é construir um local físico. Não faz muito sentido isso. Então, talvez você tenha que colocar, porque para o negócio aquela é a melhor característica, mas o ponto é vocês pensarem para aquele tipo de modelo de negócio, qual que é a melhor característica que você selecionar de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu fosse colocar o Anderson no meu time, dependendo, ele é um cara muito gente boa, eu vou colocar que ele é um cara de gente boa? Não, eu vou tentar pegar quais skills dele que servem para o negócio, que otimizam o negócio, que aceleram o negócio, que potencializam o negócio. Deu para entender? E aí no final você faz a chamada para a ação dos investidores, que é tipo, vem fazer parte do que a gente está construindo, junte-se a nós para construir o futuro da economia, alguma coisa assim que seja chamativa. Lembrando daquela dica lá de terminar de uma forma massa também, para o cara chamar a atenção. E é isso. Obrigado, e se tiver pergunta, pode falar. Perguntas? Não terminar o pitch com então é isso. Então é isso, gente. Eu falei então é isso? Eu acho que eu falei então é isso. Mas eu acho que eu falei então é isso. Isso aí foi específico e foi passivo agressivo. A Kelly, ela fala desse jeito. Nossa, mas ficou uma porcaria.